Olá, muita paz a todos e todas. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando a coletânea de preces e estamos no item 2, prece por aquele mesmo que ora, ou seja, a gente fazer oração por nós mesmos. E já estamos aqui no item 20, e a oração que a gente vai estudar hoje é para pedir a força de resistir a uma tentação. Ou seja, a gente já considera algo como uma tentação ruim, algum arrastamento para um comportamento que a gente não quer mais. Então a gente pede força para resistir, seja lá em que sentido for esse comportamento. Como eu sempre digo nesses vídeos das orações, aqui não é um modelo fechado. Aqui é uma avaliação de como funciona esse pedido, né? Uma avaliação aqui segundo o Espiritismo, e um modelo para que a gente possa se basear. Mas não é um texto fechado para você pegar e fazer a oração decorada. É para você adaptar isso à sua vida, à sua situação, ao pedido que você vai fazer. Tá bem? Antes eles fazem um prefácio, antes de sugerir o modelo de prece, justamente para explicar a situação. Então vamos. Item 20. Duas origens pode ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Então, olha, já iniciou dizendo que são duas fontes, esses pensamentos maus. Pode ser a nossa própria imperfeição, e imperfeição aqui vamos entender como ignorância do espírito em sua jornada, ainda não consciente, ainda não treinado nas coisas boas, nas sugestões do bem. Então, ainda apegado a certos vícios, a certos comportamentos, a certos condicionamentos. Isso é uma ignorância ainda do espírito. Então pode vir daí, ou pode vir de uma sugestão, de uma influência negativa, uma influência que sobre ele se exerça, né? Sobre esta pessoa, que geralmente é de espírito desencarnado, mas se a gente avaliar pode ser de outra pessoa, né? De outro espírito encarnado também, a influência dessa tentação. Então, vale para as duas coisas. Neste último caso, ou seja, quando a gente recebe uma influência, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. Então, aqui ele amarrou as duas coisas. Se na primeira é da minha própria ignorância, da minha própria tendência má, a segunda, da influência, também tem que estar ligado à minha ignorância, à minha imperfeição também. Porque uma pessoa que já venceu uma má tendência, uma pessoa que já venceu um condicionamento, que sua consciência já está madura a ponto de não fazer mais aquele tipo de erro, não cair mais naquele tipo de tentação, ela não vai ceder à influência. Uma pessoa que não faz roubos, que não faz crimes bárbaros, se for convidada para participar de um e ela já tiver transcendido aquilo, ela não vai. Pelo contrário, ela vai tentar tirar da cabeça da outra pessoa essa vontade, esse plano. Então, as duas coisas estão amarradas. As duas origens dos maus pensamentos estão amarradas. Uma é minha mesmo, e a outra é a influência que pode ser exercida sobre mim, e essa influência só vai ter sucesso se aquela má tendência estiver em mim do mesmo jeito. De sorte que aquele que venha a falir, ou seja, a ceder à tentação, não pode invocar por escusa, ou seja, por desculpa, a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Se tratando agora de espíritos desencarnados,
Se ele perceber que a pessoa não tem aquela má tendência, não tem aquela acessibilidade para ele influenciar, ele nem vai. Ele nem vai. E isso funciona também como encarnados, né? Como encarnados. Eu lembro de uma história, rapidamente aqui, uma história que se conta de Chico Xavier, que um tio dele levou ele a um prostíbulo para iniciar ele, né? Iniciá-lo sexualmente na ideia do tio. E Chico foi. Para não me alongar muito, o final da história é que depois que levaram Chico lá para dentro das instalações, ele juntou todas as moças que trabalhavam ali e estava rezando com elas, estava colocando elas em oração. Então ele não tinha essa tendência de se envolver com a prostituição. Ele é um espírito que já tinha transcendido isso. Então olha só, a má influência do tio encarnado, né, não foi desencarnado, não teve efeito sobre Chico Xavier nessa história. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara da solicitação de uma pessoa viva. Então a gente pode ceder e cair na tentação ou resistir e dizer, não, eu não faço isso, isso não é bom para mim. Então está tudo no nosso livre-arbítrio e no nosso momento espiritual. Devemos ao mesmo tempo imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Quanto ao assunto anjo da guarda, anjo protetor, espírito amigo, a gente já conversou sobre isso. É um espírito desencarnado que nos acompanha, que nos observa, né? É o nosso anjo da guarda e que nos ama. É importante deixar claro que ele sempre é mais evoluído do que nós. É um espírito com mais experiência do que nós para poder tomar conta. Não é? Então, ele exerce a influência positiva de não nos deixar cair em tentação. E vai pegar em nós também o conteúdo bom, a consciência que a gente já tem. Então, se existe espíritos buscando em nós más tendências para influenciar a cair em tentação, existe também o anjo da guarda. Lembrei agora daquela imagem ilustrativa que bota o diabinho de um lado e o anjo do outro. Não é bem isso, né? Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Quando sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Então sempre vai ser assim, uma atitude influenciada para o orgulho, para a vaidade, né? Para o egoísmo e para as coisas dos vícios, do prejuízo para outras pessoas, para as outras sociedades, para a sociedade em geral, né? Então sempre vai ser uma ideia ruim quando a gente classifica um mau pensamento. E agora ele vem aqui com a sugestão da prece. Antes disso, esse mau pensamento vai estar sempre com referência à nossa consciência, aquilo que nós já desenvolvemos, o quanto já acreditamos e praticamos o aprendizado do Evangelho, das palavras de Jesus, do bem, do amor ao próximo, da empatia, né? A minha cadela levantou ali, ó, quis participar do vídeo. Prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegei,
afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Então, a oração aqui, a prece é simples, pequena, mas que esclarece, né? Como se fosse nós mesmos dando conselho para a gente. Porque quando a gente fala, a gente vai tomando consciência da situação, olha só. Pedindo para não deixar cair naquela tentação. Então, quando a gente fala isso, a gente já fixa na nossa mente que aquilo é um mal. E que ceder àquela tentação já é um erro, já é uma falência, como ele diz aqui, ó, essa tentação que me impele a falir. Aí chama pelos espíritos benfazejos, né, espíritos amigos, o anjo da guarda, né, e pede para afastar dele esse pensamento e dar força para resistir. Então isso aqui já é, enquanto a pessoa faz oração, ela já está tomando consciência de que aquilo não é bom. E os espíritos amigos vêm em socorro, sim, se o sentimento for sincero e se a pessoa também for se esforçar. E aqui, para fechar a oração, a própria pessoa verbaliza que se ele errar, ele vai sofrer as consequências. Ele vai ter que arcar com as consequências. Tanto as consequências sociais, se for um crime, quanto as consequências espirituais. Né? Sabendo que aquilo vai criar uma dívida com a própria consciência, vai criar uma necessidade de expiação nessa própria vida ou em outra. Então a pessoa mesmo verbaliza o processo que ele está se jogando. A própria pessoa fala para si mesmo de todo o processo. Olha só, simples e elucidativa essa prece. Então é isso por hoje. Eu fico aqui pensando quais são as tentações que podem nos arrastar e a gente parar. São tantas, né? De violência, de vingança, de drogas, de traição, de tanta coisa que são movidas pelo egoísmo, pelo orgulho, ainda pela nossa invigilância. Então, vamos, antes de fazer qualquer coisa que vá nesse sentido, vamos pegar o Evangelho e fazer essa oração pedindo força para resistir. Que nosso Senhor Jesus nos proteja, nos ilumine e que dê força aos bons espíritos que nos ajudam para que a gente possa sempre fazer escolhas na direção do bem. Um grande abraço, até o próximo.